Olá! Em função do sexto encontro de Física Aplicada, estarei realizando agora a apresentação que tem como título Sensores Piezoelétricos e Microcontroladores para a confecção do tambor eletrônico MIDI. Antecipadamente, quero agradecer à Universidade Federal do Espírito Santo pelo apoio por meio do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, ao qual foi de grande ajuda para a realização dessa pesquisa. Agora, sobre a apresentação, começarei introduzindo o conceito do que seria o tambor elétrico e como funciona a interação entre sensores piezoelétricos e microcontroladores para a confecção do mesmo. Em seguida, falarei dos materiais e métodos utilizados, apresentando um pouco da instrumentária e dos softwares utilizados para a confecção do tambor eletrônico, e finalizarei com os resultados e conclusões que obtive com a realização dessa pesquisa. Começando pela introdução, temos à direita o tambor de bateria eletrônica de 2 zonas, onde foram utilizados sensores piezoelétricos como triggers controlados por uma placa Arduino. Seu funcionamento baseia-se na seguinte lógica: quando uma das seções do tambor sofre algum impacto, as vibrações resultantes são captadas pelos sensores que, de forma proporcional, emitem um sinal elétrico, ao qual são captadas pelas portas analógicas do microcontrolador. Convertendo-se esse sinal para um sinal digital, ele é interpretado pelos softwares instalados no computador e, em resposta, reproduz um som associado a uma das partes do tambor. Agora, com relação aos materiais e métodos utilizados para a confecção desse tambor, o primeiro deles é o sensor piezoelétrico. O sensor é composto basicamente por um disco de latão, pastilha de cerâmica e eletrodo de prata. Como é aludido pela figura, aplicando-se uma pressão em uma das seções da placa, a mesma é transmitida para o elemento e convertida de forma proporcional a uma diferença de potencial. Esse fenômeno é dado como efeito piezoelétrico, o qual se nomeia-se o próprio sensor. Em outras palavras, quando o material sofre uma deformação mecânica, o mesmo é polarizado, resultando-se numa diferença de potencial. Com relação ao microcontrolador utilizado, nessa pesquisa foi utilizado a placa Arduino Mega 2560. Como mostra-se o diagrama, uma vez os sensores instalados na armação do tambor, o sistema se baseia em sensores piezoelétricos conectados através das portas analógicas do microcontrolador. Cada vez que uma das suas partes são tocadas, as vibrações causadas pelo impacto são captadas pelos sensores. Eles emitem sinais elétricos ao qual são assimilados pelo microcontrolador. Esses sinais são interpretados pelo algoritmo programado no Arduino e, em resposta, reproduz um som associado a uma das partes da bateria. Agora, com relação aos softwares utilizados para a confecção do sinal, o primeiro deles é o próprio software proprietário da placa Arduino, utilizada para programar o microcontrolador, no caso o Arduino IDE. Como mostra o diagrama, nessa etapa, os sinais dos sensores são interpretados, pré-processados, digitalizados e convertidos em formato MIDI. O sinal de saída é enviado para a porta USB, que conecta o microcontrolador ao computador. Na próxima etapa, o software Layers MIDI faz a leitura dessa porta USB e envia o sinal para a porta MIDI. No caso, essa porta MIDI é criada pelo próprio software Loop MIDI, que ao mesmo tempo faz a leitura da porta MIDI e a envia para o software de sonorização. Nesse caso, como por exemplo, o Hydrogen, que faz a leitura do MIDI e reproduz o som previamente escolhido para determinado tipo de sinal, dentre os sons disponíveis no caso no banco de dados. Agora, sobre os resultados com discussões. Bem, antes de finalizarmos a montagem do tambor, tivemos que fazer alguns experimentos para caracterizar os sensores e, para isso, otimizar a sua integração ao tambor equipado com uma pele mole. Enfim, para prosseguir com esses procedimentos, tivemos que partir de algumas etapas, começando com a captação das vibrações. Enfim, 2 sensores foram utilizados, no caso, representando as 2 zonas, um responsável pela membrana e outro pelo ar. Para melhor desempenho, fizemos testes de intensidade, verificando qual seria a melhor posição que deveríamos colocar os sensores. Podemos visualizar pela figura que o sensor responsável pela membrana foi envolvido por uma espécie de cone, constituído-se de um material esponjoso, responsável por transmitir toda a pressão exercida na membrana sobre o sensor. Além do cone, como podemos ver, tivemos o auxílio também de um parafuso ajustável. E é por meio desse parafuso ajustável que fizemos testes com o objetivo de mensurar qual seria a altura adequada para que todos os pontos de pressão da membrana pudessem ser transmitidos ao sensor. Os testes consistiam em chocar a baqueta na membrana com forças classificadas como fraca, média e forte, variando a distância da força aplicada, tendo o raio do tambor como referência. Para usar como parâmetro, utilizamos a velocidade, dada em kb por segundo, do sinal emitido pelo sensor. No fim, vimos que a distância adequada é de 0,5 cm
acima da pele, pois, como mostra a figura, para o restante das instâncias, na maioria apenas pressões fortes voltadas ao centro do tambor eram suficientes para que o sensor respondesse com a pulsão elétrica. Enfim, colocado o sensor na membrana, a tarefa seguinte foi colocar o sensor responsável por captar as vibrações do ar. Antecipadamente, também foram estabelecidos critérios para que o sensor pudesse funcionar de forma adequada. Nesse caso, foram testadas duas posições diferentes, identificadas pelo sensor 1 e 2, e dois tamanhos diferentes, identificados pelo sensor 1 e 3 e o 2. Assim como anteriormente, aquele que apresentasse a maior velocidade dada em kbytes por segundo seria utilizado. No fim, vimos que, dada a combinação de posições e tamanhos, aquele que foi selecionado foi o sensor 2. Enfim, agora concluindo a apresentação, a ideia dessa pesquisa era de criar um sistema de baixo custo e fácil acesso a sensores microcontroladores, de forma que o sistema poderia ser facilmente utilizado em aplicações didáticas, sociais, culturais e até mesmo científicas, sem a necessidade de aquisição de um sistema comercial que tipicamente apresenta custos muito elevados e de difícil acesso e, em geral, não oferecendo a possibilidade de modificações que atendam uma finalidade específica. E de fato, foi o que conseguimos. Tivemos um sistema barato, estável e silencioso para a prática e execução musical, sendo também de grande interesse para o estudo da física aplicada, já que temos a presença do efeito peso elétrico, o que é muito interessante. No fim, temos um sistema que a sua principal vantagem também é a sua prática silenciosa, produzindo menos ruído do que a bateria tradicional, sendo perfeito para os estudos. Enfim, essa é a minha apresentação. Fico grato pela atenção e é isso. Muito obrigado.